Olá, meus amores! Estou aqui novamente para que a gente possa iniciar mais uma aula para os alunos do segundo ano. Então, vamos fazer aí sempre a nossa rotina tão necessária para a absorção dos nossos conteúdos, que é o quê? A correção da atividade que a Pro enviou para casa. Então, sempre a Pro bate nessa tecla de quê? De que vocês não podem, de forma alguma, esperar que a Progil faça a correção aqui, para que vocês façam aí a correção também. Nesse momento da correção, o que a gente está fazendo? Uma troca de conhecimentos, não é isso? A Pro está aqui explicando uma coisa através da correção e vocês estão aí olhando se vocês fizeram corretamente aquilo que a Pro está explicando. Então vamos aí, a Pro enviou para casa uma atividade no grupo da escola referente ao conteúdo Ambientes Naturais e Transformados, que vocês encontram na página 374. Então a primeira pergunta é: o que são ambientes naturais? São aqueles que não passaram por nenhuma modificação feita pelos seres humanos. O que são ambientes transformados? São ambientes modificados pelos seres humanos por meio da construção de moradias, indústrias, estradas, plantações, pastos e etc. Por que o homem modifica o ambiente? A Pro explicou isso na aula, né? O homem modifica o ambiente pensando no seu bem-estar, na comodidade. Então vamos escrever isso. O homem modifica o ambiente pensando no seu bem-estar. Ele quer sempre comodidade. Quer dizer, o que é comodidade? É as coisas bem fáceis, facilitadas. Você acha que todas as modificações são boas para a natureza? Justifique, né? Então a gente sabe que nem todas as modificações que o homem faz bem para a nossa natureza. Existem momentos em que ele faz modificações e aquilo prejudica. Então a gente vai escrever na primeira resposta não, nem todas as modificações fazem bem. E justificando a gente diz, às vezes o homem faz modificações que transformam a natureza de uma forma tão drástica que aquilo faz mal para ela. Mas eu coloquei outra coisa, sem problema, porque é uma resposta pessoal e cada um tem direito de dar a sua, contanto que não saia aí do nosso foco, do nosso objetivo, que é ambientes naturais e transformados. Quinto, por que agora existe mais atenção com as modificações humanas? Aí, atualmente, há maior atenção na realização das modificações nos ambientes para que se possa evitar efeitos negativos. Essa é a resposta do quinto. Agora vamos ter aí hoje aula de geografia, né? Vamos pegar o nosso livro de geografia e deixar para dizer para vocês a página. Página 345, a gente vai aprender hoje, estudar um pouquinho aí sobre agricultura. Então vamos iniciar. Nessa página 345, o conteúdo é agricultura, esse que está aparecendo para vocês. E aí a Pro vai explicar o que é agricultura, como surgiu, que tipos de agriculturas existem. Depois a nossa atividade vai estar no caderno, a Pro vai postar um textinho falando sobre esse conteúdo para vocês copiarem no caderno e depois responder as perguntas, viu? Então vamos iniciar. Primeira pergunta é, o que é agricultura? Acho que quando a Pro falou agricultura, todo mundo perguntou aí na cabeça, o que será agricultura? Então vamos responder essa pergunta. O termo agricultura quer dizer a arte de cultivar. É um conjunto de técnicas concebidas para cultivar a terra a fim de obter produtos dela. Os produtos da agricultura são primariamente os alimentos. Então, se alguém pergunta para vocês o que é agricultura, resumidamente,
A agricultura é a arte de cultivar a terra, né? As pessoas cultivam a terra. E qual é o objetivo de cultivar a terra? O que é cultivar, Pro? Nem sei o que é cultivar. Cultivar é a gente plantar na terra, né? Então, qual é o objetivo? É obter produto. Então, as pessoas, elas cultivam a terra, plantam coisas na terra. E qual é o objetivo delas? Que elas tenham produtos. Que produtos são esses, gente? Que elas vão tirar da terra? Alimentos, né? A agricultura ela é muito importante para os seres humanos, porque através da agricultura o ser humano pode garantir a sua alimentação, pode continuar consumindo alimentos sem ter que sair do lugar que mora. Porque isso acontecia antigamente, sabe? A agricultura marcou o início do sedentarismo humano e está essencialmente ligada ao surgimento dos primeiros aglomerados humanos e às primeiras civilizações. Então, eu tenho uma história para contar para vocês. Antigamente, as pessoas, elas eram nômades. O que significa ser nômade? É quando você não fica no mesmo lugar por muito tempo. Hoje a gente tem uma casa, vive naquela casa por muito tempo e às vezes tem pessoa que nasce naquela casa e morre naquela casa, porque o homem não é mais nômade, ele agora fixa a moradia. Mas antigamente, bem mesmo lá atrás, o homem ele tinha que tirar o alimento dele da terra, porque ele ainda não conhecia a agricultura. Então ele ficava num lugar, ele tirava tudo que tinha daquele lugar, consumia os produtos naturais. Quando os produtos naturais acabavam, o que ele fazia? Saía daquele lugar para ir morar em outro, para em outro lugar ele começar a fazer o mesmo processo de exploração. Mas aí ele foi evoluindo, o que foi que aconteceu? Ele dominou a agricultura, que aí é justamente esse pedaço que ele diz aqui, ó, sedentarismo. O homem parou de andar de um lugar para o outro para poder comer, fixou moradia e também construiu as primeiras civilizações, quer dizer, as primeiras cidades, né? Ele parou naquele lugar, começou a plantar o que ele precisava para comer e aí ele já não tinha mais necessidade de ficar para lá e para cá procurando alimentos, porque ele mesmo já produzia seu próprio alimento. Os seres humanos gradualmente aprenderam a cultivar cereais, tubérculos e assim puderam fixar-se em um único lugar, estabelecendo uma vida baseada na agricultura. Tá vendo que a Pro acabou de falar? Então ele aprendeu a plantar e como ele aprendeu a plantar, ele conseguiu produzir alimentos para que ele pudesse consumir. Então não tinha mais necessidade dele ser nômade. Ele passou a fixar a moradia dele num lugar só. Hoje em dia, nós também não precisamos plantar, né? A maioria das pessoas não fazem isso, não planta. Mas tem aquele grupo de pessoas que fazem o trabalho dos outros. Por quê? Para que a gente tenha lá no mercado as frutas, as verduras, os legumes, existe um grupo de pessoas em algum lugar que plantam aqueles produtos, vendem para o supermercado e nós, as pessoas que não plantamos nada, quando precisamos de alimento, vamos ao supermercado comprar. Por quê? Isso é uma evolução humana, né? Mas antigamente as pessoas tinham que plantar mesmo, todo mundo tinha que plantar sua comida se quisesse comer. A agricultura permitiu que a humanidade pudesse produzir excedentes de alimentos, o que possibilitou a troca de mercadorias por outros gêneros que não eram por eles produzidos. Os excedentes também funcionavam como fonte de segurança alimentar em casos em que o cultivo fosse prejudicado por fatores naturais. Como a Pro acabou de dizer, a agricultura foi se modernizando, né? No comecinho todo mundo tinha que fazer esse plantio, porque cada um produzia para sua casa e o que sobrava eles trocavam com outras pessoas que produziam diferentes tipos de produtos.
mas aí a coisa foi ficando moderna, né, mais e mais, e a gente deixou de pensar somente no consumo, né, e passou a pensar em lucros. Então agora a nossa agricultura é gigantesca, é moderna. O que é moderna aí? Ninguém tem que mais ficar plantando aqui, ó. Quem faz isso são as máquinas. Elas também que fazem o tratamento da lavoura, quer dizer, coloca remédio para nenhuma ficar doente. A máquina também faz a colheita, faz o plantio, faz a colheita. Então, hoje pode-se fazer um terreno bem grande de plantio e outro de colheita somente com o uso da máquina, que é bem mais rápido do que usar um monte de gente para colher aí essa grande plantação que vocês estão vendo, tá? Durante milhares de anos, o desenvolvimento da agricultura foi muito lento. O bom desempenho da produção dependia essencialmente de fatores naturais, como a criação e surgimento gradual de técnicas e ferramentas destinadas ao controle e à produção. O ser humano conseguiu minimizar e, em alguns casos, eliminar os empecilhos naturais, alcançando a produtividade desejada. Então, o homem foi criando novas ferramentas, novas técnicas que garantiam para ele cada vez mais o cultivo de produtos onde eles não perdiam nada, né? Eles começaram a produzir em grande escala, muitos produtos, e aí foi o que conseguiu fazer esse sistema que a gente conhece hoje. Como ele produz muito, ele pode vender, consome com a família dele também, e pode vender para que outras pessoas que não plantem, como é o meu caso, acredito que o de vocês também, possam ir ao mercado somente fazer a compra daquilo que precisa. Mas existem alguns tipos de agricultura, então a prova vai falar de duas aqui para vocês. A de subsistência, que também é conhecida como familiar, né, chamada de agricultura tradicional ou agricultura familiar. Nesse caso, o cultivo da agricultura é baseado na policultura. O que significa isso aqui, gente? Policultura. Deixa eu falar para vocês aqui. Vou até destacar aqui para todo mundo ver esse nome. Ó. Então, a agricultura familiar, ela trabalha o cultivo da policultura, significa ela planta muitos produtos ao mesmo tempo. Então, lá na rocinha do seu João, ele planta de tudo, milho, mandioca, feijão, né, tem frutas. Então, ali é considerado uma agricultura familiar porque trabalha a policultura, que é a cultura de muitos produtos. E esse tipo de agricultura, ela não é realizada por máquinas modernas que plantam, que colhem sozinha. Essa agricultura ainda é feita como era antigamente, as pessoas é quem faz o plantio, é quem faz a colheita, e as técnicas são consideradas rudimentares. O que significa esse nome aqui? Rudimentares querem dizer que as técnicas ainda são aquelas empregadas lá no comecinho do processo da agricultura. Então, todo mundo ainda trabalha com a enxada, com o arado, né? Nada de máquinas modernas. Isso acontece na agricultura familiar ou agricultura de subsistência. Mas tem outra agricultura conhecida como agricultura comercial. Se o nome é comercial, a gente já sabe que é para praticar comércio, né? Então vamos aí, ó. Chamada de agricultura moderna ou de mercado, nesse tipo de atividade baseia-se a monocultura. Prova aí também destacar esse nome. Aqui, ó. O que seria a monocultura, segundo Ana? A monocultura é o cultivo de um só tipo de alimento. Então, a pessoa que planta ali soja, planta um monte, uma plantação gigante só de soja. Aí o outro já planta milho, o outro já planta, digamos, feijão, mas é só aquele tipo de produto. E nessa daí, na agricultura comercial, quem é que faz isso? Quem faz isso é as grandes máquinas, né? Esse tipo aí de agricultura não utiliza nem enxadinha, nem arado, utiliza máquinas muito modernas. Por quê? Qual é o objetivo dessa cultura aí? É gerar dinheiro, as pessoas querem dinheiro.
financeiro. Por isso que o nome já diz tudo. Agricultura comercial, para fazer comércio. Elas querem vender esses produtos que elas produzem. Já na agricultura familiar, as pessoas primeiro estão pensando no consumo da família, para depois vender o que sobra. Na agricultura comercial, elas já pensam em primeira mão, desde o início, plantar e colher para vender, né? Então aí vai acontecer o que a gente chama de comercialização dos produtos, quer dizer, que é a venda dos produtos em larga escala, o que significa muito, né? As plantações são gigantescas e a venda também. E são executadas em propriedades grandes, não nas propriedades pequenas, como na agricultura familiar. Para casa, a Pro também vai postar, como a Pro já falou, uma atividade no nosso grupo do WhatsApp de Geografia, com um textinho falando sobre a agricultura, para que vocês possam usar o texto para responder as perguntas também que vão estar lá. Então, meus amores, bom final de semana. Vamos focar aí nas nossas atividades, né? Não vamos deixar aí de forma alguma que a nossa aprendizagem seja interrompida simplesmente pelo fato da gente não ter contato presencial. A gente não está tendo contato, mas a gente está conectado, né? Graças a Deus que a internet foi inventada na expansão dos meios de comunicações e aí a gente pode continuar estudando mesmo que a gente não esteja se vendo. Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.